Então, na aula de hoje, dando continuidade à aula anterior, onde a gente falou de vetores do ponto de vista mais geométrico, né? A gente mostrou tanto que a gente definiu o vetor como um segmento de reta orientado, né? Então, na ideia da aula de hoje é a gente começar a explorar as relações do plano cartesiano com a ideia de vetores, né? A gente vai ver como que se representa essas duas ideias, né, dessa forma alternativa. O ganho que a gente tem nesse tipo de representação é que a gente consegue trabalhar com os vetores mais algebricamente, né, nos distanciando cada vez mais dessa visão limitadora do conceito geométrico dele apenas como um segmento de reta e tudo mais, né? A partir do momento em que a gente traz esse conteúdo para a álgebra, a gente consegue dar um salto de abstração bem maior, né, do que trabalhar com ele apenas no sentido geométrico. Então, a gente vai ver aqui um pouco hoje sobre os vetores no plano cartesiano e também no espaço, né, tridimensional. É porque eu não especifiquei aqui no título porque a extensão para 3 dimensões ela surge que quase como uma forma natural, né? A gente vai falar disso mais na frente. Então, primeiro é a decomposição de um vetor no plano, né? Falar um pouco sobre isso. Decomposição de um vetor no plano. Essa ideia de decompor o vetor no plano é você escrever um vetor qualquer que seja como se fosse uma combinação linear de outros vetores que pertencem ao plano, né? Então, o que isso quer dizer na prática? É você pegar um vetor qualquer no plano, aqui no plano, né? Fique claro que eu estou falando de 2 dimensões, tá? Então, o vetor ele vai ter 2 pares ordenados, uma abscissa e uma ordenada, ok? Então, ao decompor o vetor no plano, significa escrever esse vetor qualquer como eu disse, uma combinação de outros vetores que estão no plano, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente pega coeficientes que eu vou chamar aqui de A1, né? E pode ser o A2 mesmo, aqui na frente. E esse A1 vai ser multiplicado por um vetor V1 qualquer, né? E somado com o A2 multiplicado por um vetor V2 qualquer, né? Então, essa soma, a gente pode dizer assim de soma ponderada, né? Porque tem esses pesos A1 e A2, onde esse A1 e esse A2 são números reais, né? E esse V1 e V2 são vetores coplanares, né? Então, são vetores que pertencem ao mesmo plano. Então, V1 e V2 são coplanares. Então, observação importante, eles têm que pertencer ao mesmo plano, né? Então, se você sabe quem é esse vetor V1 e V2, você pode representar uma série de outros vetores apenas somando dessa forma aqui, com respectivos pesos A1 e A2, né? Um exemplo, né, para ficar mais claro. Vou pegar aqui, ó. Então, como exemplo, eu ainda vou fazer um uso mais geométrico ainda para poder ilustrar melhor o que essa representação algébrica significa de fato. Então, vou colocar aqui exemplo. Então, a gente vai pegar aqui dois vetores quaisquer, né, que é esse V1 e esse V2. Então, digamos aqui que o meu vetor V1 seja esse segmento de reta orientado, com esse comprimento, essa direção e esse sentido, né? E o nosso vetor V2 seja outro assim, ó, por exemplo, dessa forma,
com esse tamanho já diferente, uma direção diferente e um sentido também diferente. Porém, o que eles têm em comum? Eu vou partir do princípio de que eles estão no mesmo plano, né? Digamos que essa folha de caderno aqui seja o plano a qual eles pertencem. Então, a gente pode representar a soma desses vetores multiplicado por esses coeficientes A1 e A2 da seguinte forma. Eu vou colocar aqui os dois partindo da mesma origem, né? Assim, ó, por exemplo. Aqui é o V1 e nesse sentido tem o V2. Então, multiplicar o vetor V1 por um coeficiente qualquer A1 significa que o que vai acontecer? Eu vou aumentar ou diminuir o módulo desse vetor, né? O produto de um vetor por um coeficiente vai alterar o seu módulo e o seu sentido, não altera a direção, né? Então, digamos que o A1 e o A2 são positivos. Aí, nesse caso, vai causar um aumento do módulo desse vetor. E ele vai passar a ter, digamos, esse comprimento aqui, ó. Então, todo esse vetor aqui agora é o vetor A1 multiplicado por V1, certo? E aqui é a mesma coisa com o V2, admitindo que o A2 seja maior do que zero, ao multiplicar ele por A2, ele vai aumentar o comprimento, e o vetor V2 passará a ter esse módulo aqui. Então, esse novo segmento aqui expandido, deixa eu chocar ali, ó. Eu vou chamar de A2 V2. Né? E o que acontece quando eu somo esses dois vetores? Ora, a gente já viu que para poder somar vetores, o que a gente faz? A gente pega, por exemplo, esse segmento aqui, esse A1V1, ele está apontando para cá, correto? Para a direita, né? E o nosso A2V2 está apontando por outro sentido aí, que é quase para cima, direção nordeste, digamos assim, né? Então, para poder somar esses dois vetores, eu vou pegar esse segmento aqui e vou colocar a origem dele lá onde termina o vetor A2V2, né? Ou seja, eu vou fazer aqui com vermelho mesmo. Eu vou pegar todo esse segmento aqui e colocar a origem dele para cá, ó. Então ele vai manter a mesma direção, o mesmo módulo e o mesmo sentido, né? Aí eu tenho, ó, o vetor V2, ele começou aqui, foi até esse ponto, e neste ponto aqui iniciou o vetor A2V1, né? Então a soma desses dois vetores vai resultar nisso daqui, ó. Tá bem errado, peraí. Vai resultar nesse novo vetor que a gente vai chamar de V. Então, geometricamente falando, isso que está escrito aqui é representado dessa forma, né? Ou, se a gente preferir, o que está representado aqui geometricamente pode ser escrito algebricamente dessa maneira aqui, né? O que isso significa, então? Que se eu aprender a manipular os vetores algebricamente dessa forma, eu não preciso mais ficar desenhando para poder entender o que acontece, né? Até porque quando a gente trabalha em dimensões maiores do que 3, é impossível a gente trabalhar com representações assim, certo? Então, a ideia de algebrizar o tratamento de vetores é justamente ganhar nesse sentido de generalidade, da gente poder trabalhar em qualquer dimensão que seja, né? E não ficar restrito a representações que vão até a terceira dimensão no máximo. Beleza? Então, alguma dúvida até aí? Professor? Sim? Então, as próximas questões serão baseadas em a gente algebrizar as respostas e não colocar em geométrica? A ideia de a gente trabalhar com geometria, como eu falei, né, é por causa da nossa primeira definição de vetor, como segmento de reta orientado, né?
Então, trabalhar algebricamente era tipo uma decorrência direta disso. A partir do momento em que a gente algebrizar esse tratamento, vai ser desnecessário a gente ficar desenhando. Né? A gente vai entender o que acontece com a álgebra desses vetores, certo? Então, aí como eu falei, para poder desenhar dessa forma, eu assumi que o A1 e o A2 são maiores do que zero, né? Porque se fosse menor do que zero, o que aconteceria? O que a gente já viu na aula anterior, né? Um número negativo multiplicado por um vetor vai alterar o seu sentido, né? Aí esse vetor, em vez de estar seguindo para cá, para essa direção, ele estaria seguindo aqui para baixo, né? Aí a gente faria a soma, o resultado, né? O vetor resultante ele teria uma orientação diferente, viria aqui para baixo. Ou ainda, se fosse com um V1 multiplicado por um A1 negativo, em vez dele ir para a direita, ele estaria indicando um vetor para a esquerda. Aí já alteraria também o resultado dessa soma, e V passaria a ter outro aspecto, né? Então, como a gente já viu isso na aula anterior, acho que vocês já entenderam a ideia nesse sentido. Então, só para poder ficar claro, vou colocar aqui uma observação, né? Isso daqui, da forma como eu escrevi, V igual a A1 V1 mais A2 V2, é chamado de combinação linear. Vocês vão ver a importância desse conteúdo num segundo curso, né, de álgebra linear, no caso álgebra linear 2, onde a gente trabalha com espaços abstratos chamados de espaços vetoriais, né? A combinação linear é um ingrediente extremamente importante, porque é através dele que a gente consegue construir as bases e entender a dimensão desses espaços, né? Então vocês já vão tendo aí umas primeiras noções do que vos espera lá na frente, né? De combinação linear. Estou colocando esse nome caso ele apareça em algum exercício ou algo assim, vocês saibam ao que se refere. Okay? E outra coisa, né? Essa é a primeira definição. Vou colocar assim. A outra definição é o que são chamados esses coeficientes A1 e A2, né? Eles são chamados de componentes ou coordenadas do vetor, né? Então, como é que eu vou colocar isso? Vamos ver. Deixa eu colocar da forma como eu falei mesmo. Assim, A1 e A2 são chamados de componentes. Componentes ou ainda de coordenadas, né? Mas não apenas o A1 e A2, é quando eles estão associados aos vetores V1 e V2, né? Ou coordenadas do vetor V em relação aos vetores V1 e V2. Então, guardem bem esses nomes: componentes e coordenadas, né? Então, e eles são representados como A1 V1 e A2 V2. Certo? E outra coisa
Assim, esse conjunto V1, V2 por si só, ele é chamado de base. Um conjunto composto por esses elementos V1 e V2 é chamado de base. Até aí tudo bem? Sim. Então, fiz essa menção a respeito da base porque tem uma base que nos interessa de forma especial. São as chamadas bases ortonormais, né? Então, vou colocar aqui, bases ortonormais. Então, basicamente, uma base ortonormal é quando os vetores eles foram ortogonais e unitários, né? Então, uma definição bem direta que você encontra até na Wikipédia geralmente é dita dessa forma. Mas aí fica aquela dúvida, né? O que são vetores ortogonais e o que são vetores unitários, né? Então, para isso, vamos colocar uma definição mais clara, né? Vamos dizer assim que chamar assim, ó, uma base que eu vou chamar aqui de elementos E1 e E2, mas são vetores, ok? Ela é dita ortonormal se os seus vetores são ortogonais e unitários. Então, o que significa, o que eu quero dizer por esse termo ortogonal? Eles são ortogonais quando esses vetores eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Então vamos colocar aqui o termo ortogonal representado matematicamente assim, ó, se os vetores são E1 e E2, dizer que eles são ortogonais é você representá-los da seguinte forma: E1 é como se fosse um T virado de cabeça para baixo, E2, né? Então, quando vocês verem essa representação, só para deixar claro que são vetores, né? Quando vocês verem essa representação, significa que ele está se referindo a vetores que formam um ângulo de 90 graus entre eles, tá? E unitários é quando o módulo desses vetores é igual a 1. Isso é representado assim, ó, o módulo de E1 for igual ao módulo do vetor E2 e ambos forem iguais a 1, né? Ok? Então, assim, como existem naturalmente inúmeras, infinitas, né, potencialmente dizendo, das chamadas bases ortonormais, afinal de contas a gente pode pegar assim, ó, um plano cartesiano qualquer, né, e eu posso representar uma base ortonormal assim. Pode ser essa base propriamente dito, que é chamado de base canônica, ou seja, onde você tem um vetor aqui, outro vetor aqui, né? O E1 e o E2 estão colocados sobre os eixos ordenados. Mas você também pode ter a seguinte configuração: você pode ter um outro vetor assim, E1, e um outro vetor nessa orientação, chamado
é 2. Né? Eles serão ortonormais, né, se esse ângulo entre eles for de 90 graus, né, e se o módulo de cada um desses vetores forem iguais a 1. Né? Então, eu posso fazer essa rotação de inúmeras maneiras e obter infinitas bases ortonormais. Né? Então, a ideia de chamar esses vetores, esse conjunto de vetores de base que satisfaz essas propriedades, é porque eles servem como a própria ideia de base, de fundação, ou seja, eles vão originar todos os outros representantes de vetoriais, né, daquele espaço em que a gente está trabalhando. Então, em vez de você trabalhar com cada um deles, você pode simplesmente pegar 2 elementos que representam todos os outros. Né? Então, o poder teórico dessa ideia ele é bastante abrangente, né? E ao mesmo tempo bastante simples de trabalhar, né? Em termos computacionais, certo? Então, essa base, essa primeira base que eu me referi aqui para vocês, ela é chamada de base canônica. Né? Aí, para isso, ela tem uma representação especial para quando a gente se referir a ela. Vou colocar bem aqui embaixo, base canônica. A gente vai representar pelos elementos I para a coordenada x e j para a coordenada y, né, para o eixo y. Então, um exemplo disso é quando a gente pegar aqui o mesmo sistema de coordenadas, que eu vou representar aqui do lado. Aqui é o eixo x e aqui o y. E uma base canônica vai ser o quê? Vai ser os elementos que coincidem exatamente. Eu vou até colocar de uma cor mais, traço mais forte, assim. Assim. Uma base que coincide exatamente com os eixos ordenados, sendo que esse daqui seria nomeado de I e esse outro de J. E a gente consegue escrever todos os outros vetores desse plano coordenado, né, desse plano de 2 dimensões, através de combinações envolvendo o I e o J. Né? Então, logo um vetor qualquer desse espaço ele poderia ser representado assim, ó, V igual a x vezes I. Né? Eu não coloquei aqui as setinhas, tá? Mas eu sinceramente não gosto de colocar, mas eu acho que no material que eu disponibilizei para vocês ele usa. Mas enfim, vamos usar, né, a representação. E uma vez que a gente define, né, eu acho que é uma anotação tanto desnecessária, né, carregada demais. Então, eu prefiro escrever sem a setinha, tá? Mas fica só para poder ficar igual ao material que eu disponibilizei, vou colocar aí. Né? Então, todos os outros vetores desse espaço, né, um vetor V qualquer arbitrário, pode ser escrito como x multiplicado por I, que é o elemento x aqui da base, mais y vezes j, onde o j é o elemento que está aqui sobre a coordenada y. E x e y são os números, né, os números reais que se encontram sobre o eixo y, ou sobre o eixo x, e o y são os números reais que se encontram sobre o eixo y. Então, deixa eu ver aqui um exemplo para a gente entender. Eu vou pegar aqui um exemplo geométrico com base nessa mesma construção aqui que eu fiz. Vou até selecionar aqui, ó. Vou colocar assim. Vou pegar aqui um vetor V qualquer.
estender um pouco mais aqui o x. Então, quem vai ser esse vetor v? Né? Esse vetor v ele vai ser resultado dessa operação que eu mencionei aqui. Você vai estender esse elemento da base aqui no eixo x, né? E ao mesmo tempo você vai causar aqui uma extensão, né, multiplicando por algum número real desse elemento sobre a ordenada y, para originar o novo vetor, né? Então, esse vetor aqui que a gente obteve, resultante dessa operação, ele vai ser igual a x multiplicado por i mais y multiplicado por j, né? Independente de quem seja os números x e y. Aqui, ó. X vezes i, e esse novo vetor y vezes j. E esse vetor assim projetado dessa maneira, a partir de uma base canônica, ele é chamado de projeção, tá? Ele é como se ele fosse uma projeção ortogonal, né? Ou seja, por vetores que estão no ângulo de 90 graus entre si, e nesse caso específico, né? E é por isso que a gente dá o nome dessa estrutura de projeção. Certo? Então, assim, já que a gente está incorrendo aí para uma representação mais algébrica dos vetores, a gente vai começar a trabalhar dessa forma a partir daqui, né? Então, vou começar aqui definindo o que é a expressão analítica de um vetor. De um vetor. Assim. Então, assim, uma vez que a gente fixa essa base canônica IJ, né, do nosso sistema, do nosso plano onde a gente está trabalhando, a gente pode representar qualquer vetor dessa forma, assim, ó, simplesmente como sendo xy. Certo? Por quê? Assim, a gente faz o link da ideia de vetor com a ideia de ponto em um plano cartesiano. Então, um exemplo aqui. Vou colocar assim. Vamos pegar aqui o vetor v igual a, deixa eu ver, 3i menos 5j. Certo? Então, esse vetor aqui, ele pode ser escrito de outra maneira, né? A chamada expressão analítica do vetor. Qual seria essa maneira? Assim, ó, v igual a 3 e menos 5. Ao par ordenado 3 e menos 5. Ou seja, a gente vai considerar apenas esses coeficientes que estão multiplicando pelo vetor para poder representá-lo dessa maneira. Assim a gente tem uma representação mais concisa, né, que nos permite utilizar aí todas as técnicas desenvolvidas para a geometria analítica para tratar os vetores. Então, aí por que isso é dessa forma, né? Porque a gente assume, vou colocar assim, ó, pois assumimos que, como esse vetor i ele está sobre o eixo x, significa então que se ele fosse representado dessa forma algébrica, ou dessa forma analítica, desculpem, ele seria assim, ó, a sua entrada aqui sobre o eixo x
seria o número x qualquer que o acompanha, que está multiplicando por ele, né? Acompanhado da ordenada 0, né? Pois ele está sobre a origem do eixo x, né? Então, se todo ele coincide com o eixo x, significa que todos os pontos que estão sobre ele têm ordenada 0, né? Representado lá pelo eixo y. Da mesma forma, o j ele pode ser representado como ele está integralmente sobre a ordenada, né? Então, todos os pontos que estão aqui sobre esse segmento, eles têm abscissa 0, ou seja, o valor que eles têm na entrada x é 0 e vai depender apenas do quanto que ele se distancia da origem, né? Da origem do eixo ordenado, para a gente poder caracterizá-lo, né? Então, ele tem abscissa 0 e ordenada y qualquer a definir, certo? Então, partindo desse princípio é que a gente pode fazer essa representação que eu coloquei aqui em cima, né? Mas, como eu acho que todos vocês aprenderam pelo menos os fundamentos lá da geometria analítica no ensino médio, eu creio que por enquanto não haverá tanta dificuldade, né, em fazer essa assimilação, né? Então, outros exemplos aqui tirados do material lá que eu passei para vocês, tem esses aqui, ó. Opa. Tem, por exemplo, menos i mais j, né? Tem o 3j e o menos 10i. Como que fica a representação analítica desse menos i mais j? E aí? Menos 1 e 1? Menos 1 em 1 porque a gente pode escrever esse menos i como sendo o menos 1 multiplicado por i, né, mais 1 multiplicado por j. Então a gente viu que na representação analítica basta pegar esses termos que multiplicam o i e o j para poder representá-lo como um par ordenado, né? Assim a representação seria menos 1 e 1. Da mesma forma esse daqui, a gente pode representar ele como 0 multiplicado por i, já que não aparece nada aqui, né? Mais o 3 multiplicado pelo j. E assim, a representação é 0 em x, 3 em y. E o último, como é que fica? Menos 10 e 0? Menos 10 e 0. Então, até aí tá tranquilo, né? Então vamos falar aqui sobre algumas operações, né? Primeiro falar sobre igualdade. Então, igualdade de vetores de acordo com essa representação aqui. Então, assim como a gente definiu anteriormente, para que dois vetores fossem iguais, eles teriam que coincidir, né, em módulo, direção e sentido. Então, essa na visão geométrica de vetores. Aqui, como a gente está representando os vetores analiticamente, né, nessa representação, ou ainda até mesmo nessa daqui em função de suas bases, né? Então a gente tem que estabelecer um critério algébrico, né, para poder igualar vetores, né? Então, para isso, a gente tem a seguinte definição, né, que dois vetores, vou colocar assim, dois vetores, vou chamar aqui U, né,
cuja representação analítica pode ser colocada como x1, y1, né? E V, cuja representação analítica posso chamar de x2 e y2, esse par ordenado x2 e y2. Eles são iguais, né? São iguais se e somente se você tem uma correspondência entre as abscissas e as ordenadas, ou seja, se x1 for igual a x2 e y1 for igual a y2. Certo? Então, aí a representação disso é simplesmente dizer assim, ó, U igual a V. É a notação. Então, um exemplo aqui bem tranquilo para a gente entender. Quando coloca números aí no meio, né? Se eu tenho um vetor assim, ó, U igual a x mais 3 e 5, né? E V igual a colocar 7 e 2y menos 6, né? Então, o que tem que acontecer? Quais são os valores de x e y para que esses vetores u e v sejam iguais, né? Eu preciso que a abscissa de u seja igual à abscissa de v, né? Então, para estabelecer essa igualdade, eu preciso que x mais 3 seja igual a 7, né? E eu preciso que a ordenada de u seja igual à ordenada de v, ou seja, que 5 seja igual a 2y menos 6. Né? É resolvendo esse par de equações que a gente consegue estabelecer uma igualdade entre u e v. Então, qual o número que somado com 3 dá 7? Aqui. 4. Aqui então temos o valor de 4 para u. Para u não, para o valor de x, né? E essa equação aqui ela pode ser escrita assim, ó, como 2y menos 6 igual a 5, né? Ou ainda, passando menos 6 para o outro lado, 2y igual a 5 mais 6. Né? 2y igual a 11, logo o valor de y é 11 dividido por 2. Aqui e aqui. Né? Portanto, esses são os valores de x e y para que u e v sejam iguais. Né? Eu acredito que na lista tem algumas questões aí que exploram um raciocínio semelhante a esse de resolução. Né? Depois vocês dão uma olhada lá. Né? Até aí tudo bem, né? Sim. Tomara que dê tempo. Professor, Sim, pode falar. então nesse caso desse exemplo aí, o I e V eles não são iguais, é isso? Não, é para dizer que para afirmar que eles sejam iguais, eu preciso que o x seja igual a 4 e que o y aqui seja igual a 11 sobre 2. Né? Se isso acontecer, eles serão iguais. Entendi. Tá? Eu não coloquei o enunciado porque, né, a gente está falando de igualdade, aí foi só para evidenciar, né, usar um exemplo numérico. Tá bom? Então, sobre algumas operações. Né? Então, vou escrever assim. Sejam os vetores U igual a x1, y1, porque ainda estamos trabalhando no plano, né? E V igual a x2, y2. Né? E vamos admitir aqui um número real alfa qualquer pertencente, então aqui no conjunto dos reais, e vamos definir o seguinte.
Eita. Definimos a letra A, né? A operação de soma, né, entre os vetores U e V. Como é definido a soma? U e V. A soma é somar a abscissa de U com a abscissa de V, x1 mais x2, e a ordenada de U com a ordenada de V. Da mesma forma, temos o produto de um escalar qualquer, né, que é esse alfa, multiplicada pelo vetor, ou pelo U ou pelo V. Né? Então, vou colocar aqui o U para representar. Né? O produto, então, de um escalar por um vetor, ele vai ser definido como o produto desse escalar por cada uma das entradas do vetor, ou seja, alfa vezes x1 mais alfa vezes y1. Ou mais não, né? Alfa, y1. Certo? Então, essas são duas importantes operações que funcionam para o nosso caso específico, né, de vetores no plano cartesiano, tá? Tal como a gente já conhece. Então, a liberdade que existe, né, nesse tipo aqui de definição é que a gente pode escolher aí um espaço que seja impossível de visualizar, né, e definir um grupo de operações como essas que a gente colocou. Né? Se essas operações elas satisfizerem todas uma série de propriedades que vocês vão ver lá na frente, né, como eu falei, ao estudar espaços vetoriais, esse espaço que a gente está trabalhando, apesar de ser impossível de visualizar, ele é perfeitamente válido, né? Ele dá para você tirar resultados válidos dele e talvez implementar em alguma teoria aí da física, da química ou algo parecido. Né? Então, é como eu falei, né? Essa ideia de representar os vetores algebricamente, a gente ganha a gente perde em visualização, mas ganha em poder de abstração. Né? Então, exemplo aqui bem rápido para a gente ilustrar essa ideia de operação. Se eu tenho aqui os vetores U igual a 5 e menos 2 e um vetor V como, sei lá, 0 e 7, 8. Então, como é que fica a soma U mais V? A gente vai, para poder somar esses vetores, a gente vai utilizar o que foi definido aqui. A gente vai somar as abscissas de cada um deles, né? Ou seja, 5 somado com 0. Né? E para obter a ordenada, nós vamos somar a ordenada de U com a ordenada de V. Então, menos 2 somado com 8. E o resultado disso vai ser 5 e 6. Né? Então, e fazer o produto 2 vezes U. A e B. Né? Como é que seria? Então, pela definição que fizemos, a gente vai pegar o 2 e multiplicar por cada uma das entradas do vetor U. Ou seja, 2 multiplicado por 5 e 2 multiplicado por menos 2. E o resultado vai ser 10 e menos 4. Ok? Bem simples, né, gente? Ou não? Tranquilo. Beleza. Aí, acho que lá no material de vocês até falam quais são essas propriedades lá de espaço vetorial de uma forma bem branda e tal. Mas eu não vou mencionar isso aqui não. Eu vou, se em algum exercício que a gente for resolver na próxima aula ser necessário, eu pego mais nessas definições, tá? Mas por hora vocês não precisam ver isso agora. Né? Então, vou pegar aqui uma propriedade, um exemplo assim, ó. Acho que um exemplo um pouco mais elaborado.
Na álgebra existem cada estrutura bizarra, né, que vocês nem imaginam. Sabe? Esses espaços vetoriais são até comum, por falar, de certa forma, né, falando. Mas tem estruturas muito mais estranhas, com operações assim totalmente contraintuitivas, né, como por exemplo os quaternions, tem os sedênios, você tem operações chamadas de automorfismos, sabe, enfim, uma série, tem monoides, tem matroides, né? Tem estruturas assim completamente contraintuitivas, mas do ponto de vista formal, elas são matematicamente válidas e acreditem, né? Muitas dessas estruturas têm aplicações práticas, né? Na ciência, como na física, por exemplo. Então, eu mesmo acho isso fascinante, mas ao mesmo tempo muito estranho, né? A gente não tem como visualizar nenhuma dessas estruturas. A gente trabalha com elas matematicamente só, né? Então, a forma como a gente está fazendo aqui. Então, vamos pegar aqui, ó, como exemplo, essa soma. 3 vezes W mais 2U igual a 1 sobre 2 multiplicado por V mais W. Onde o U é igual ao 3 menos 1 e o V igual a menos 2 e 4. Né? A ideia é simplesmente achar quais são as coordenadas do vetor W. Okay? Então, primeiro, uma forma de resolver esse tipo de problema é a gente fazer como resolve uma equação normal, né? Você colocando aquilo que você desconhece do lado esquerdo da equação e jogando todo o resto para o lado direito, né? Respeitando as propriedades de inversão. Ou seja, aquilo que está somando passa subtraindo, o que está multiplicando passa dividindo e por aí vai. Né? Então a gente vai fazer algo parecido, né, com isso aqui, mas de uma forma um pouquinho diferente. Olha só. Vou pegar aqui. Para resolver isso, então, vamos, assim, só para poder trabalhar com números inteiros, né? Eu vou tirar esse 2 aqui do meu denominador desse vetor. Né? Como é que eu faço isso? Eu multiplico tudo por 2, né, dos dois lados da equação. Assim eu tenho 2 vezes 3 dá 6W, 2 vezes 2U dá 4U, né? E o 2, quando multiplicar por esse 1 sobre 2, né, vai cancelar, né, esse 2 aqui com esse. Aí vai ficar apenas o vetor V. Né? E 2 multiplicado por W é 2W. Né? Agora sim a gente faz o que eu falei, né? Trazer aquilo que a gente não conhece para o lado esquerdo da equação, ou seja, esse 2W aqui que está somando vem para o outro lado subtraindo. Aí vamos ter 6W menos 2W. Né? E esse 4U que está somando vai para o outro lado também subtraindo. Então aqui fica V menos 4U. Né? 2W menos, 6W menos 2W dá 4W. E V menos 2U. Menos 4U, desculpa. E aqui é a mesma coisa. Como a ideia é isolar o vetor W, o 4 que está multiplicando eu passo dividindo. Né? Então, W vai ser igual a 1/4 do vetor V menos o vetor U. Né? Uma vez que 4 dividido por 4 vai dar 1. Né? Então vai ficar dessa forma. Assim, eu tenho como achar o vetor U, o vetor W, de forma mais simples. Por quê? Porque eu já sei quem é o vetor V,
é esse aqui, o menos 2 e o 4, e eu sei quem é o vetor U. Né? Então, é isso que nós vamos fazer. W igual a 1/4 de V, que é menos 2 e 4, somado, ou somado não, aqui no caso é subtraído, né? Pelo vetor U, que é 3 e menos 1. Aí, lembrando, eu vou reescrever essa parte aqui. Lembrando que o fato de estar subtraindo significa o quê? Que eu estou somando com menos 1 multiplicado pelo vetor U. Certo? Só para ficar claro o que está em jogo aqui. Então assim a gente vai usar aquela propriedade que definimos acima. Ó. O que acontece quando eu multiplico um número real por um vetor? Eu multiplico esse número real por cada uma das coordenadas do vetor, assim como eu fiz aqui nesse exemplo. Então, vamos repetir essa forma. Né? Então, fica 1 sobre 2, ou 1 sobre 4 vezes menos 2, que dá menos 1 sobre 2, mais 1 sobre 4 vezes 4, que é 1. Aqui da mesma maneira. Menos 1 multiplicado por 3 dá menos 3, e menos 1 multiplicado por menos 1 dá 1. Então, só para ficar claro o que eu fiz, ó, eu multipliquei esse por esse, e depois por esse. Multipliquei o menos 1 por esse, e depois por esse. E o resultado é a soma de dois vetores. Mas como é que a gente soma vetores? Ó? Eu somo a coordenada de U com a coordenada de V, a abscissa de U com a abscissa de V e a coordenada de U com a coordenada de V. Então vamos repetir essa mesma, só o que o problema define. Né? Então, menos 1 sobre 2 somado com menos 3 e 1 somado com 1. Logo, nosso vetor W que estamos procurando vai ser: quanto é menos 1 sobre 2 menos 3? E aí, gente? Aí de cabeça, quanto é que fica? Nada? Não aprenderam ainda a somar frações com denominadores diferentes? E, ó, menos 1 sobre 2 menos 3. Então, como é que a gente faz isso? A gente precisa igualar, né, os denominadores. Então, para isso, eu preciso que apareça um 2 aqui em cima. Mas para aparecer um 2 aqui em cima, eu preciso multiplicar por 2. Ou um 2 aqui embaixo, eu preciso multiplicar por 2 na parte de cima. É a ideia que está por trás do MMC. Então, assim, ó, já com o denominador igualado, eu faço menos 1 menos 3 vezes 2, que é 6. Ou seja, menos 7 sobre 2. E 1 mais 1 é 2. Esse, portanto, é o vetor W que estávamos procurando. Alguma dúvida até aqui? Não? Então, vamos seguir, né? Deixa eu ver. Falta falar dos vetores definidos por dois pontos. Então, aqui novamente vamos
como estamos no plano, né, a gente pode entender o que vai ser dito aqui por uma representação geométrica, ou seja, por um desenho mesmo, né, no plano cartesiano. Mas antes disso, vamos trabalhar com a parte algébrica, né, do processo todo. Então vamos considerar aqui, ó, primeiro, assim, ó, seja um vetor AB, né, ou seja, é um segmento que começa em A e termina em B, né, de origem A, que é formado pelo par ordenado x1, y1, e extremidade em B. Vai ser x2, y2 qualquer no plano. Então, como que a gente representa isso, né? A gente pode fazer assim, ó, um desenho mais simples. Então, lembrando, ó, a origem, esse vetor é composto por dois pontos, né? Esse segmento AB. Então, diz que a origem desse segmento é no ponto A de par ordenado x1 e y1. Então, de par ordenado x1 e y1 significa que o valor dele na abscissa x, aqui eu posso chamar de x1, esse ponto, né? E tem o outro ponto aqui, vou colocar aqui em cima, que é o y1. Né? Então, esse par ordenado aqui dá origem ao ponto A, né? Que é a origem do vetor AB. Né? Então, mas vejam o que acontece. Esse próprio ponto aqui no plano cartesiano, ele em si já representa um vetor. Né? Que vetor? Aquele que começa na origem, né? Espera aí. Começa na origem e vai até esse ponto. Certo? Da mesma forma, a extremidade desse vetor AB, né, é o ponto B composto por esse outro par ordenado. Então, digamos que aqui esteja o ponto x2 e aqui, nessa altura, a ordenada y2. E esse par ordenado aqui representado por eles dá origem ao ponto B, que esse ponto sozinho ele é um vetor que se origina aqui, ó, na origem do plano cartesiano e vai até esse ponto. Né? Então, quem é o segmento AB? Né? É esse segmento aqui, ó, que vai de A até B. E ele também é um vetor. Certo? Então, isso que eu desenhei aqui para vocês, ele é representado algebricamente dessa forma. AX1, Y1, BX2, Y2 e o segmento, o vetor AB no caso, com essa representação. Então você vê que a representação algébrica, ela sintetiza bastante coisa, né? Então, por isso, às vezes é bom a gente dar uma representada, né, no plano cartesiano para a gente não se perder totalmente naquilo que a gente está fazendo. Né? Então, para isso que na primeira parte lá do curso, na primeira e segunda aula, vocês viram mais a representação geométrica com esse objetivo, de, pelo menos enquanto estivermos trabalhando no plano e no espaço tridimensional, não perder completamente o contato com aquilo que a gente está estudando. Certo? Então, vou colocar assim um exemplo bem básico dessa parte. Se a gente tem aqui então o segmento AB, né, só para ficar claro, ele é resultante de B menos A. Né? Quando eu faço as operações aqui para encontrar cada um desses segmentos. Né? Então vamos ver como é que isso funciona
nesse exemplo aqui. AB é B menos A não. Deixa eu escrever aqui algo antes. Sejam os pontos A de coordenada menos 2 e 3 e B de coordenada 1 e 4. Né? Então vamos calcular quem é o vetor AB. Né? Então como que a gente faz isso? Esse vetor AB, para a gente não ter que desenhar igual a gente fez aqui, a gente pode fazer da seguinte forma: subtrair a extremidade do vetor da sua origem, né? Ou seja, fazer B menos A. Então, como é que fica? Quem é B? É 1 e 4, e o A é menos 2 e 3. Então, como a gente já sabe fazer esse tipo de operação pela definição colocada acima, essa daqui, né, de soma de vetores, porque isso aqui na verdade é uma soma, né? Eu estou somando com o menos 1 multiplicado por esse vetor aqui. Né? Então você pode entender a soma e a subtração como o mesmo processo. Então, fica 1 menos, né, o menos 2 e 4 mais o 3. Então fica como o resultado dessa operação 1 menos o menos 2 dá 1 mais 2, que é 3, e 4 mais 3, que é 7. Então, o vetor AB é representado dessa forma. Então, eu estou fazendo esse exemplo só para mostrar como que esse resultado que eu desenhei aqui em cima pode ser feito sem desenho nenhum, né? Só algebricamente. Certo? Então, o segmento desse curso, na verdade, seria a gente falar dos vetores em 3 dimensões. Mas como eu falei para vocês, trabalhar no plano tridimensional é estender esses vetores aqui com uma coordenada a mais. E as propriedades são exatamente as mesmas. Né? Aqui, ó, na hora de você somar vetores, você somaria as entradas x com as entradas y com as entradas z. E na hora de multiplicar, segue o mesmo procedimento. Certo? Então, eu não vou representar agora não, vou deixar para falar sobre esses vetores no espaço na nossa aula de exercícios, né? Mas eu vou tratar de um conteúdo referente a ele, que é a condição de paralelismo, né, de 2 vetores no espaço. Essa daqui que é uma ferramenta até de uma dúvida que o colega mandou lá no grupo, e eu mandei lá o documento para ele, né, um PDF de uma solução que explora basicamente o que eu vou falar aqui. Dá para você destravar várias questões lá da lista com base nesse conteúdo. Né? Então, colocar a condição de paralelismo de 2 vetores. Então, considerando aqui, ó, sejam os vetores aqui, ó, U, cujas entradas são x1, y e z1, tá? Agora a gente está no espaço, e o vetor V, cujas entradas são x2, y2 e z2. Né? Então, dizer que 2 vetores são paralelos é quando um é múltiplo de outro, né? Porque assim, como que a gente representa a condição de paralelismo geometricamente? Né? Você tem um segmento lá de reta, que é a chamada reta suporte. Vou colocar aqui a reta R,
E aqui eu, digamos, tenho uma reta T, paralela a R. Né? E aqui você tem um vetor U, e sobre essa reta T você também tem um vetor V. Vou colocar até em orientação diferente, só para deixar claro de que a orientação não interfere na condição de paralelismo. Então a gente afirma que U e o V são paralelos, mas em termos de vetores, aqui a gente está trabalhando em um espaço rodeado de vetores, a gente pode muito bem representar esses vetores sobre a mesma reta, né? Então não faz diferença da gente considerar retas paralelas e retas que estão sobrepostas uma à outra. Em termos de vetores não faz muita diferença um conceito do outro, né? Então, já que não faz diferença, a gente pode dizer que U é paralelo a V se o U for um múltiplo de V, né? Se eles estiverem sobre a mesma reta, né? Onde esse K que eu coloquei aqui é um número real qualquer, certo? Então, se eles forem de tamanhos distintos, eu posso encontrar um valor de K que faça com que U seja proporcional a V, ou seja, U seja um número K multiplicado por V, né? Então, como exemplo, antes de citar o exemplo, eu vou colocar aqui a propriedade. Aqui, ó, de acordo com essa igualdade, eu tenho que o vetor U, que é x1, y1, z1, é igual a k vezes x2, y2, z2, né? Mas pela definição que temos lá do produto de vetores, o k ele é um número real que multiplica por um vetor. Esse número real vai multiplicar por cada uma das entradas do vetor. Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então repete o x1, y1 e o z1. E vamos ter aqui desse lado k vezes x2, k vezes y2 e k vezes z2, né? Mas o que tem que acontecer para dois vetores serem iguais? Ó? Eles têm que ser igual coordenada por coordenada, né? A entrada x do U tem que ser igual à entrada y de V. Então eu preciso necessariamente que x1 seja igual a k x2, né? Da mesma forma, a entrada y de U tem que ser igual à entrada y de V. Então, y1 é igual a k y2. E, da mesma maneira, por extensão, né, da ideia, z1 é igual a k vezes z2, né? Mas, dessas equações aqui, o que a gente tira? Que o x1 dividido pelo x2, né, que passa dividindo, é igual a k. Também temos que o k, né, o y2 ele pode passar dividindo, logo vamos ter y1 dividido por y2 também é igual a k. E por fim, z1 dividido por z2 também é igual a k. Então o que isso quer dizer? Que x1 é igual a x2, que é igual, x1 sobre x2 é igual a y1 sobre y2, que é igual a z1 sobre z2, e todos eles são iguais a k, né? Então, essa propriedade ela pode ajudar bastante na hora de estabelecer se dois vetores são ou não paralelos, né? Então, exemplo. Pegar aqui os vetores U igual a menos 2, 3 e menos 4, né? E o vetor V, que é menos 4, 6 e menos 8, né? Como é que a gente vai saber se U e V são paralelos, né?
a gente vai utilizar essas relações aqui, ó. Então, por essas relações eu tenho x1 sobre x2, ou seja, menos 2 dividido por menos 4. Menos 2 dividido por menos 4. Tem que ser, o resultado disso é quanto? É menos 2 por menos 4 é menos com menos dá mais, 2 sobre 4 dá 1 sobre 2. Né? Esse é o resultado. Depois, o 3 dividido por 6, que é igual a 1 sobre 2 também. E o menos 4 dividido pelo menos 8 também é igual a 1 sobre 2. Então, se de todas essas operações a gente sempre encontrar a mesma razão, né, o mesmo resultado, a gente pode afirmar que U e V são paralelos. Outro nome para paralelo, como eu falei aqui da representação, né? Apesar das retas R e T são paralelas, é isso. Elas têm a mesma direção, né? Independente do sentido e tudo, elas têm que ter a mesma direção. Né? Então, como tem que ter a mesma direção, a gente pode considerar essas duas retas como sendo sobrepostas, uma sobre a outra. Né? Então, ao você sobrepor essas duas retas, os vetores que estão sobre ambas podem ser chamados de colineares. Né? Então, paralelismo é a mesma coisa que colinearidade aqui no nosso contexto. Certo? Então, quando pergunta assim, se um conjunto de pontos, eu poderia fazer essa pergunta aqui do exemplo da seguinte forma: verifique se U e V são colineares. Né? É a mesma coisa que eu perguntar se U e V são paralelos. Ok? Então, é o mesmo princípio, a mesma ideia. Certo? Alguma dúvida até aí? Então, esse é o, professor, fazendo esses cálculos aí, você chega se as retas são paralelas. Sim, são paralelas ou, como em algumas questões, perguntam se eles são colineares, né? A mesma ideia. Né? Então, quer ver? Deixa eu pegar aqui lá no algum exercício. Eu acho que tem uma questão da lista que trabalha assim, ó, não me lembro agora qual é. Ela te dá 3 pontos, A, 2, 1 e menos 1. O B é o 3, menos 1 e 0. Né? E o ponto C, que é 1, 0 e 4. Né? Aí pede para a gente determinar se eles são colineares. Né? Então, A, B e C são colineares. Né? Aí como é que a gente verifica a colinearidade deles? A gente estabelece uma relação como essa que eu fiz aqui. Né? Mas, nesse caso, um pouco mais complexo, né? Porque a gente tem 3 pontos e não apenas 2. Né? Então, a gente pode resolver isso da seguinte forma. Quer ver? Deixa eu ver. 3. A gente pode estabelecer uma relação 2 a 2, né? Com esses vetores. Por exemplo, A e B. Né? Considerando A e B. A gente vai fazer 2 dividido por 3. Ai, droga, peraí. Não, desse jeito fica mais difícil. Vamos ver. 4. Deixa eu só ver qual era a propriedade aqui que usa. Vai ser do.
Ai, droga, a caneta não tá funcionando. Oh, meu Deus. Só um instantinho, deixa eu tentar atualizar esse negócio aqui. Cadê? Só tá pegando o mouse, então. Ah, agora tá funcionando. Prontinho. Tá. Em uma questão como essa, a gente utiliza uma ideia de proporção como essa daqui, né? Só que, olha só, vamos pegar os pontos 2 a 2. Vou pegar aqui A e B primeiramente. A gente precisa ter a seguinte igualdade: x1 sobre x2, né? y1 sobre y2. Então, da seguinte maneira, quer ver? Ó? A e B, vamos calcular assim: A menos B, e depois a gente pode fazer entre B e C, né? Ou entre A e C também, dá no mesmo, né? Entre B e C a gente vai calcular C menos B, né? Que é o vetor resultante, né, desses pontos com origem em A e término e extremidade em B. Aqui o BC é o vetor com origem em B e extremidade em C, né? Então é essa ideia de proporção junto com essa daqui que eu falei de início, ó, a definição de vetores como pontos, né, no eixo cartesiano. Então, primeiro, quem é A e B? Né? A menos B, desculpe. Isso vai dar em 2 menos 3, em 1 menos o menos 1, que é 1 mais 1, né, no fim das contas, e menos 1 menos 0. E o vetor C menos B vai ser 1 menos 3, 0 menos o menos 1 e cadê B menos... não, C, 4 menos 0. Isso. Então assim nós temos que A menos B vai ser menos 1, aqui dá 2 e aqui dá menos 1. E o vetor C menos B, o ponto resultante, o par ordenado resultante disso, né, vai ser menos 2, 1 e 4. Então, significa que nós temos aqui o vetor AB, de coordenadas menos 1, 2 e menos 1, e o vetor CB. Aqui pode ser. De coordenadas menos 2, 1 e 4. Aí a gente pode calcular essa relação de colinearidade, né, ou de paralelismo, como eu falei, utilizando essa ideia aqui, ó, dessas proporções, né? Então só envolve um passo a mais, né, como eu falo, da gente utilizar essa definição do vetor como pontos no eixo, né? Então, fazendo aqui, ó, como é que fica? Significa que aqui nós temos o x1, y1 e o z1, e aqui o x2, y2 e o z2. Então, pela relação de colinearidade, eu preciso que
x1 sobre y1 seja igual a... Não, aqui eu... Não, x1 sobre x2... x1 sobre x2 seja igual a y1 sobre y2, que seja igual a z1 sobre z2. E que tudo isso dê um valor k qualquer, né? Uma constante. Então vamos verificar se isso acontece. Se isso acontecer, esses três pontos aqui eles são sim colineares, né? Então, x1 é menos 1 e x2 é menos 2, né? Menos 1 dividido por menos 2 é 1 sobre 2. Agora, y1 sobre y2 é 2 dividido por 2, ou por 1, desculpe, né? E essa relação dá 2. A gente já viu um furo aqui, né? E z1 sobre z2 vai ser menos 1 dividido por 4. Que isso vai dar menos 1/4 mesmo. Então a gente vai ver, ó, que os resultados dessas proporções eles não são iguais, né? Se eles não são iguais, significa que A, B e C não são colineares. Professor, Sim? no caso o ponto A é uma extremidade, né? Como assim? Aqui na soma, por exemplo, de A e B, Hum. do segmento AB, não deveria ser B menos A? Ah, sim, no caso da extremidade de B. Ah, igual eu fiz aqui, né? É verdade. Isso. Uhum. Sim, de fato. De fato. Vamos... realmente, eu cometi esse erro aqui no começo. A gente teria que calcular pelas extremidades, né? Vamos ver se isso altera o resultado. É B menos A, né? Então... ver aqui qual o vetor que chega no final vai ser assim, ó. 3 menos 2 e menos 1 e 0 menos o menos 1. Aí o resultado vai ser 1 menos 2 e 1, né? Então, só vai alterar aqui o sinal, né? Aqui 1, aqui vai ser o menos 2 e o outro vai ser 1. Aí na hora de dividir, eu vou ter x1 dividido por x2 fica 1 dividido por menos 2, então dá menos 1 sobre 2, né? Aí y1 dividido por y2 fica menos 2 sobre 1. Então aqui vai dar menos 2. E 1 dividido por 4, né, que é z1 sobre z2, vai ficar positivo aqui, né? Só alterou os sinais, né? Então é isso mesmo, né? No fim das contas, ainda as razões deram diferentes, então eles continuam a não ser colineares, né? Então, obrigado aí à observação, né? Mas infelizmente não alterou muito, não, a não ser dos sinais, né? Se alterasse os valores em si, poderia até chegar num resultado bem mais inesperado, né? Mas entenderam a ideia de como se estabelecer a colinearidade entre dois vetores? Entre três pontos, né, que podem formar dois vetores, na verdade, né? Então, acho que é um princípio bem tranquilo nesse sentido, né? Alguma dúvida até agora, pessoal? Não, professor, Não? tranquilo. Tranquilo, né? Então, se não há nenhuma dúvida, a gente vai ficando por aqui. Eu acho que já deu bastante coisa para vocês estudarem aí até sexta-feira, né?
E na sexta a gente vai resolver mais alguns exercícios da lista que tratam desse conteúdo, ok? Ok, professor, boa noite. Boa noite e até a próxima. Boa noite. Boa noite.